Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, a de que o Espiritismo propôs uma espécie de constituição para si mesmo. Mas olha, não é uma constituição de regras fixas, engessadas, sabe? Pelo contrário, é um projeto vivo, pensado para evoluir e durar por séculos. E essa é a grande pergunta, né? Como é que se faz uma ideia perdurar por séculos? Imagina só o desafio que é criar uma base para um movimento filosófico, uma base que não só sobreviva ao tempo, mas que continue relevante, que prospere. Como é que se faz uma coisa dessas? Bem, conforme o entendimento do Espiritismo, a resposta é justamente essa que está na tela. A sacada não é criar uma pedra fundamental, algo imutável, mas sim criar um organismo, uma constituição que de certa forma respira, que se adapta e que progride junto com o pensamento humano. Ok, então vamos entender esse desafio mais a fundo. O problema principal é bem claro. Como é que se criam os estatutos iniciais, as primeiras regras, sem que elas já nasçam velhas? Ou pior, sem que virem motivo de briga e conflito logo de cara. É um equilíbrio, muito delicado. E só para todo mundo ficar na mesma página, quando a gente fala de estatutos constitutivos, é disso que estamos falando. Pensa neles como se fosse a planta baixa, o DNA de uma organização. É ali que tudo começa. É o que vai dar a direção para tudo que vem depois. Certo. Então, qual seria a abordagem para essa fase inicial, para dar o pontapé? A proposta, segundo a visão espírita, é começar com um ponto de partida único, bem coerente. E isso, justamente, para evitar o caos. Agora, essa parte é bem interessante. A lógica por trás dessa escolha é a seguinte: se a redação inicial fosse feita por uma assembleia, o risco de ter um monte de opiniões divergentes, conflitos e uma baita falta de direção seria enorme. Já começando com a iniciativa de uma só pessoa, se garante uma base coesa, uma visão unificada, um caminho claro para todo mundo poder construir em cima. Mas calma, essa proposta individual é só o começo, tá? Não é uma imposição. O próximo passo é absolutamente crucial: a aprovação, o refinamento, a validação coletiva. É aqui que a comunidade entra em cena, através de um congresso. Aquele trabalho individual é entregue para o grupo, para ser revisado, para encontrar falhas, para melhorar. Isso tudo parte de um princípio de humildade, de reconhecer que ninguém, sozinho, tem a luz universal, a visão completa. É a inteligência coletiva em ação, sabe? Agora a gente chega na parte que é talvez a mais inovadora de todo esse conceito. Um sistema que já nasce com um mecanismo de evolução embutido, pensado para garantir que esses estatutos nunca jamais fiquem obsoletos. E essa citação, nossa, ela é muito forte. Ela resume perfeitamente a ideia de que qualquer doutrina, qualquer sociedade, precisa se adaptar para sobreviver. Ficar parado não é uma opção. É, na verdade, o caminho para se tornar irrelevante. A estrutura precisa se mover junto com o progresso das ideias. E esse esquema aqui ilustra bem essa visão de longo prazo. O sistema é todo desenhado para amadurecer. Começa com a base individual, passa por um período de revisões mais próximas para pegar a experiência do começo e depois entra num ciclo estável de congressos. A ideia é o progresso perpétuo, sem fim. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar o processo. Tem um período inicial, de mais ou menos uns 30 anos, que é mais intenso, para refinar e fortalecer a estrutura. Depois disso, a coisa entra num ritmo mais previsível, de longo prazo, para garantir que a relevância se mantenha sempre. Então chegamos nesse número, 25. Por que 25 anos? Porque um quarto de século é o tempo visto como ideal para o avanço das ideias, sabe? É tempo suficiente para que novas compreensões surjam e amadureçam, sem causar aquela instabilidade de ficar mudando as coisas toda hora. E no fim das contas, qual é o resultado de todo esse processo? O que a gente tem é uma estrutura que, ao mesmo tempo que honra suas origens, está sempre sendo aperfeiçoada pelas gerações futuras. Não vira uma relíquia de museu, entende? É um legado vivo que continua evoluindo. E aqui está a beleza do método. Ele consegue juntar o melhor dos dois mundos, a coerência e a força de uma visão inicial única, com a sabedoria e o aprimoramento contínuo do coletivo. O resultado é um sistema que é, ao mesmo tempo, resiliente e progressista. E a gente termina com essa reflexão. Em vez de colocar tradição e progresso como coisas opostas que brigam entre si, essa abordagem os une. Ela cria uma tradição cujo principal objetivo é justamente evoluir. Uma lição e tanto sobre como construir algo que foi feito para, de verdade, durar.